Em relação ao curto e ao longo prazo, né? Quais são os impasses, né, que essa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela ela pode gerar em toda a região aqui da América Latina? Bom, essa pensar os cenários é sempre muito interessante. E aí eu vou pensar três cenários aqui, um cenário mais otimista, vamos dizer assim. O que seria um cenário mais otimista? Seria a retirada da frota norte-americana dessa área e o início de uma retomada por negociações. Esse seria o cenário otimista, né? Então, uma vez demonstrada a força pelos Estados Unidos, agora os Estados Unidos recua e demonstra ali uma capacidade de negociação, inclusive diretamente com a Venezuela. Mas eu confesso que esse cenário me parece bastante difícil de ocorrer porque os Estados Unidos sequer reconhecem o Maduro como presidente, né? Então é um cenário otimista. Qual seria o cenário mais provável, mais realista? Que os Estados Unidos permaneça com a sua frota, né, e faça uma estratégia de cercamento e estrangulamento econômico, ou seja, não deixe com que navios venezuelanos saiam para o mundo. E isso no intuito de causar, ou de causar não, porque já as sanções já causaram uma crise econômica, né? Mas de agravar a crise econômica na Venezuela, impedindo que a Venezuela importe e exporte produtos. Então ela faz o cercamento e impede que os navios circulem por aquela área. Isso me parece ser o cenário, né, mais provável. Para quê? Para que no médio prazo isso enfraqueça o governo Maduro, porque cause uma crise, porque agrave a crise econômica de uma tal forma que seja insustentável para o Maduro continuar no poder. Então, esse me parece ser o cenário mais realista é, a acontecer, né, no curto, a manutenção, e no médio prazo esse enfraquecimento econômico, esse agravamento do poder econômico ali do governo Maduro. E o cenário pessimista, que é o cenário que a gente espera que não aconteça, né? O cenário pessimista seria efetivamente o engajamento no confronto. Então esse é o cenário que a gente espera que não aconteça, né? Porque os efeitos vão ser certamente um efeito em cascata. É, enfim, guerras, né, não trazem a, nada de positivo, né? Então trazem mortes, muitas migrações. Esse é o cenário pessimista, que é o que a gente não quer que aconteça. E aí nesse cenário há duas possibilidades, né? Um cenário de confronto. Os Estados Unidos, no médio prazo, conseguem efetivamente intervir e depor o Maduro, ou o Maduro consegue conter, por meio da milícia e das suas forças armadas, o ataque norte-americano e sai fortalecido. Esses são os dois cenários possíveis no médio prazo, né? É... O fato que a gente tem que estar atento é que já agora, nós, enquanto, né, América do Sul, e principalmente o Brasil, que tem uma posição de liderança nesse contexto sul-americano, precisa pensar como agir diante desses Estados Unidos que agora busca, né, intervir novamente sobre esses territórios. Tá? Essa que tem que ser, assim, em termos estratégicos, tem que ser a posição do Brasil e da América do Sul de uma maneira geral. Né? A gente vai ver que vai haver países que vão se alinhar a essa proposta norte-americana, caso do Paraguai, que já assinou o memorando de entendimento. E aí, como é que o Brasil vai agir diante disso e os outros países, né, vai direcionar as ações.